E aí, moçada, beleza? Como prometido, a gente ia se encontrar aí no próximo vídeo. Hoje eu vou corrigir essa atividade que fala do ciclo dia-noite, sobre as grandes navegações, sobre algumas contribuições da NASA com fotos, com imagens, e falar sobre um tal de Eratosthenes, que eu aposto que vocês não conheciam ainda. Mas pode ser, né? Nesse mundo da internet, talvez você já tenha cruzado aí com alguma informação sobre ele. E relacionar tudo isso, obviamente, com a esfericidade da Terra. Vamos lá então. Seguinte, para economizar tempo, aliás, me permitam já abrir as respostas aqui. É legal uma vez ou outra a gente olhar as respostas dos alunos. Muito bem. A gente tá olhando uma imagem aqui. Se você notar bem, é um mapa, né? Você tem aqui a África, o continente africano e aqui o continente europeu. Essa imagem, pessoal, ela é muito legal. Note que uma parte da África tá clara e uma pequena, né? Mais a oeste e praticamente todo o resto, praticamente não, e todo o resto que a gente está vendo na foto aí tá escuro. Ou seja, num continente você tem dia ainda e noite, né? E essa linha aqui, a linha da sombra, ela continua, ela corta aí a Europa, o oeste da Europa. Aqui você tem a Inglaterra, dia, a Península Ibérica com Portugal e Espanha, dia ainda. E aqui, olha, a bolinha vermelha aqui, ó, bem aqui a França. Na França você tem dia e noite, no único país. E quem está localizado bem na linha, possivelmente está vendo um bonito pôr do sol, né? Lembrando que várias cidades aqui europeias já estão com as suas luzes acesas. E a Itália aqui, por exemplo, a bota italiana, né? Já é noite aqui também. Então, por que a gente está vendo essa imagem, né? Primeiro, porque você tem imagem, você tem que ler a imagem. Mas na questão eu estou falando das diferenças do dia e noite. Perguntei para você se você já sabia, por exemplo, que enquanto é um determinado horário aqui no Brasil, que nem agora são 19 horas e 33 minutos. No Japão, aqui é 7 horas e 33 minutos da noite. No Japão é esse mesmo horário, só que eles já estão no dia seguinte. E lá é 7 horas e 33 minutos do dia seguinte. É dia, né? Então a pergunta é como explicar essas diferenças e o que essas diferenças têm a ver com o formato da Terra, tá bom? Então vamos lá ver uma das respostas aqui, ó. Isso acontece porque a Terra é redonda, ou seja, enquanto no Brasil pega sol, o Japão está nas costas da Terra, entre aspas aí, né? Porque a Terra não tem costas. Na parte de trás, ele ainda colocou entre parênteses. Não tem como pegar sol lá, né? Portanto, temos essa diferença quando no Brasil é dia e no Japão é noite, e vice-versa. Ok, entendi. E o que isso tem a ver com. Bom, ele disse, né? Porque que a Terra é redonda. Então, o que ele está querendo dizer, e que eu também coloquei na minha resposta, eu nem vou ler, né? Mas é essa seguinte situação. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui está de novo a minha superluminária. Lembrando que a Terra não é um astro que emite luz, né? Ela recebe luz. Então, eu vou ajeitar aqui o material. Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer. É um teste. Vamos ver. Vou apagar aqui a luz, né? Então, vamos supor que essa esfera é a Terra. Vou até colocar a luz mais nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? E a Terra vai girando. A cada 24 horas, ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo. Claro, eu tô indo e voltando, mas é claro que ela não vai e volta, é só num único sentido, tá?
Então, nas partes, nos países e partes de continentes que estão localizados na parte escura é noite. E onde está incidindo a luz solar é dia. Então, o aluno aí na resposta ele está dizendo que no Brasil é dia. E no Japão, que está nas costas do planeta, como ele disse, ele falou assim do outro lado, né? Uma forma de se expressar. É noite, né? Do outro lado, tá bom? Só que a Terra, o mundo dá voltas, a Terra gira, e quem está desse lado, 12 horas depois, vai estar desse outro lado, do lado inverso. E quem estava aqui, o Japão, por exemplo, vai estar aqui desse lado, de frente para o Sol. Tá bom? Então, é isso. Então, a questão do dia e da noite, agora eu vou acender a luz, porque eu também não aguento essa luz, esse sol na minha cara aqui. Deixa eu mudar de posição. Então, a questão do dia e da noite também é um argumento em favor, em defesa do formato da Terra esférica. Tá bom? Se no final aí da atividade, na atividade avaliativa que eu der, eu pedir para você, escolha 3 argumentos ou evidências de que a Terra é uma esfera. Você pode citar esse, você pode citar os outros que a gente já viu na aula passada, por exemplo. A questão das constelações, né? Que podem ser observadas num hemisfério, mas às vezes não em outro. Você pode falar dos argumentos que a gente fala aqui, né? Da questão do eclipse lunar e de outros que a gente vai falar durante essa aula, tá bom? Falar e explicar, tá? Explicação é tudo. Quando você explica, significa que você pensa sobre o assunto, você processa a ideia e isso é ótimo para aprender, belezinha? Na questão 2, pessoal, é o seguinte, você tem uma questão, né? Tá vendo? Eu só tinha que explicar por quê. Tá falando aí nesse link, quando você clica nele, abre um texto falando da viagem de Fernão de Magalhães, né? Que foi um grande navegador que a serviço, se não me engano, de Portugal, né? Ele deu a volta ao mundo. Vamos ver a matéria porque lá tem um mapa. Vou clicar aqui no link, vamos ver se vai abrir bonitinho. Uma matéria da BBC. E aqui vamos ver, e faz mais de 500 anos que essa viagem aconteceu, quer dizer, na época dos grandes descobrimentos, das grandes navegações. Ó, no dia 20 de setembro de 1519, 5 navios com 250 homens deixaram o porto de Sanlúcar de Barrameda, no sul da Espanha, em direção ao Atlântico. E aí conta aí toda a história, a gente não vai ler a história, porque eu espero que você tenha lido o texto com muita atenção, com muito carinho. Mas eu quero ver se a matéria traz um mapa. Olha aqui que imagem bonita, né? Da embarcação. Bom, aqui a matéria é imensa, né? Aqui, era isso que eu queria. Então veja, eles partiram aqui em 1519 da Espanha, contornaram a América do Sul pelo sul, continuaram viajando pelo Oceano Pacífico, né? Pelo Oceano Pacífico, chegaram às Filipinas. Inclusive o Fernão de Magalhães, que era o chefe da expedição, foi assassinado. Ele não chegou a concluir a viagem, mas outras pessoas, o Eucano, que o sucedeu e passou a comandar a expedição, continuou a viagem. E a viagem foi completada. Então, o que está mostrando aqui? Que em 1519, há 500 e... vai fazer 502 anos, que uma viagem ao redor do planeta foi feita com navios, né? Voltando lá para a questão.
Por que que a viagem de Fernão de Magalhães reforçou a ideia de que a Terra é esférica? A questão é essa. E você tinha que dizer por quê. Claro que para dizer por quê, você tinha que ler a matéria. Vamos ver o que os alunos responderam. Vamos ver o que eles disseram. Pois eles passaram 3 anos a circunnavegar. Navegar, dar uma volta, né? Navegando, dando uma volta. E com isso deram a volta no mundo inteiro. A palavra circunnavegar já diz que eles navegaram em volta da Terra, né? Alguém pode argumentar, um defensor da Terra plana, de que ele deu uma volta não ao redor, não ao redor do planeta assim, né? De leste para oeste, mas que ele teria, se a Terra é um círculo, né? Imagina um formato de pizza, que ele teria dado uma volta sobre o planeta, tá bom? Olha a resposta que eu dei aqui. É claro que ainda aqui, gente, a gente vai falar às vezes de terraplanismo, mas a ideia é a gente, nessa atividade, na anterior, defender a esfericidade da Terra. Não a gente defender, a gente conhecer os argumentos que foram feitos ao longo da história da humanidade. É essa a intenção, tá bom? Eu coloquei aqui na resposta. Ao navegar sempre para o oeste, a expedição de Fernão de Magalhães teria dado uma volta no globo terrestre. Se a Terra fosse plana, ela continuaria até um determinado ponto ou borda e pararia. Então, é claro que os navegadores, pessoal, tinham já desenvolvido maneiras de se orientar no espaço. Fernão de Magalhães já conhecia a bússola, por exemplo. Lembra que eu mostrei na atividade passada a estrela polar, né? Aquela que não se movimenta? Então, eles já conheciam essas estrelas e conseguiam se orientar no espaço olhando para as estrelas também, para as constelações, para essa também, para essa estrela polar. Então, quando um terraplanista diz que ele teria dado uma volta, não, porque eles navegaram numa direção e sempre a oeste. Às vezes a sudoeste, às vezes a noroeste, às vezes, entre aspas, descendo mais, entre aspas mesmo, né? Porque mapa não é descer e subir, mas só para que a gente entenda. Às vezes subindo no mapa, indo mais para o norte, mas sempre a oeste. Né? E se assim fosse, se a Terra fosse plana e um navegador sempre fosse para o oeste, chegaria uma hora que ele encontraria uma borda, porque os terraplanistas afirmam que existe uma borda ao redor do mundo, uma borda alta que seria formada pela Antártida, e pararia, né? Mas também existia uma outra crença de que não havia borda nenhuma. Durante a Idade Média, durante o começo da Idade Contemporânea, tinha essa crença de que não tinha borda nenhuma, não. O navio ia continuar e cair, né? Ele ia continuar e cair num precipício, né? Poderia acontecer também, como muitos acreditavam, que a embarcação caísse em um abismo, e esse abismo, pessoal, detalhe, poderia ser sem fim. A embarcação ia ficar caindo para sempre, não chegaria a lugar nenhum, né? E esse assunto desse temor de que a embarcação cairia, a gente vai ver numa outra atividade. Entenderam? Então, facinho, né? Essa atividade, pessoal, tem questões bastante fáceis. Essa 3 também é muito fácil, fala da NASA, das fotos da NASA, ok? Mas essa última, confesso, ela não é nada fácil nem de ser explicada e também não é fácil de ser entendida por um aluno de sexto ano, né? Mas vamos lá, vamos aceitar os desafios tais quais eles aparecem pra gente. Então você tem aí, pessoal, algumas fotos tiradas pela Agência Espacial Norte-Americana, NASA, e elas não deixam dúvidas de que a Terra é esférica, né? Olha só essa imagem. Na verdade, a foto é algo plano, né? É algo achatado. Então,
É uma imagem de um círculo, ok? Mas obviamente com a disposição das nuvens, do brilho, das águas, nosso cérebro interpreta como uma esfera, né? E realmente não há dúvidas. Olha essa outra imagem aqui, né? Parece não haver motivos para acreditar de que a Terra é plana ao observar essas imagens. Muito bem. Mas aqui na questão eu trago a seguinte informação. Você sabia que 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana? Né? E aí eu até coloquei o link de onde eu tirei essa informação. E há outras matérias que dão outros números absurdamente altos também, né? Aí a pergunta é a seguinte: as imagens também demonstram que a Terra possui qual formato? Um formato esférico, não é? Aparentemente esférico, claro que o formato é circular, mas o nosso cérebro percebe que se trata de uma esfera. Porque ainda assim, em sua opinião, 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. E aí eu quero ler a resposta dos alunos, porque quando pede opinião, eu quero saber a opinião dos alunos. Vamos lá. Olha aqui. Formato esférico. Eu acho que cada um tem a sua opinião. Tá, tudo bem, mas eu quero saber por que, na sua opinião, eles acreditam nisso. Tudo bem eles terem a opinião deles. Mas é estranho que a ciência avançou tanto e mostrou de forma tão evidente, né, através de fotos tiradas do espaço da Terra, mostrando a esfericidade da Terra, porque tem tanta gente, milhões de brasileiros e outras tantas milhões de pessoas mundo afora que acreditam de outro jeito. O que está acontecendo, né? Vamos lá, deixa eu caçar aqui uma resposta mais completa. Pessoal, as respostas não podem ser curtinhas. Não faz sentido você escrever pouco. Um aluno aqui disse geóide, ó, interessante, é isso mesmo, o formato da Terra é geóide. Eu me senti corrigido agora, porque a gente fala esférico, 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 mas o correto é geóide, como eu disse na atividade anterior. A Terra possui o formato esférico. Eu não sei porque tem tantas pessoas, pois tem tantas provas que a Terra é esférica, mas deve ser porque eles não olham as fotos da Terra. Então, pessoal, vocês sabem que as pessoas que acreditam na Terra plana não acreditam nas fotos da NASA. Eles não acreditam que essas fotos são tiradas do espaço e que, se são tiradas do espaço, elas são editadas e modificadas. Então, é uma crise de credibilidade, de crer de que a agência espacial é confiável. Aí quando você pergunta, mas por que que a NASA faria isso? Por que que a NASA esconderia essa verdade que vocês dizem, né, que a Terra é plana? Aí as explicações realmente são... Eu realmente nunca vi uma explicação plausível. Eu não sei se eles têm medo de revelar algo que eles sabem ou se eles realmente não sabem explicar o porquê que a NASA mentiria e juntamente com os governos estaria numa conspiração para não dizer qual é o formato real da Terra. Eu não sei o porquê disso. Não entendo o motivo, né? E eles também não explicam, aí fica complicado. Muito bem. Então é isso. A gente vai falar de terraplanismo na próxima atividade. Se não me engano, é na próxima já. Então vamos ouvir o argumento deles, né? Mas a gente nem vai falar muito. Agora a gente está falando da questão que eles não acreditam nas fotos da NASA e tal. A gente nem vai voltar nesse assunto, porque justamente como eu disse, eles não dão boas justificativas para explicar por que a NASA mentiria sobre esse assunto. Mentiria sobre a forma da Terra. Tá bom? Muito bem. Agora aqui, moçada, é o seguinte, esse cara, Eratóstenes, também era um filósofo, um grande matemático grego. E aí eu pergunto para vocês, sabia que uma pessoa conseguiu há mais de 2000 anos
calcular o tamanho da circunferência da Terra. Na verdade, ele calculou próximo da linha do Equador, né? Essa volta aqui, né? Essa volta completa. E não é que o cara, há 2.000 anos atrás, chegou muito próximo do que hoje se acredita ser o tamanho dessa circunferência? Desculpa o matemático se eu estiver falando errado, algum termo matemático errado, né? Porque essa aula, na verdade, ela é pura matemática. Por isso eu disse que é um pouco difícil de entender sobre como esse cálculo foi feito. Também para mim, que sou professor de ciências, é difícil explicar, porque a gente não tem as habilidades de um professor de matemática para ser claro na hora de explicar alguns cálculos, mas a gente pode tentar, não é mesmo? E aí eu pedi para vocês assistirem esse vídeo. Ai, que legal, ele roda aqui, maravilhoso. Logicamente a gente não vai assistir, né? Mas você tinha que então fazer o quê? Explicar do jeito que você conseguisse como foi que esse filósofo Eratóstenes conseguiu calcular o tamanho, né, da circunferência da Terra. Como foi que ele fez isso? E eu coloquei uma imagem abaixo que pode muito ajudar. Então acho que essa imagem diz muita coisa. Vamos tentar explicar e entender essa imagem direitinho. Às vezes você pode também ter visto o vídeo e não ter entendido bem a imagem, né? Vamos lá, pessoal. Tá vendo esses pontilhados aqui, ó? Minha foto está sobre eles. Eles representam os raios de sol. Acredita-se, pessoal, acredita-se não, isso já foi até confirmado experimentalmente, que a luz ela caminha de forma reta, né? Então os raios de sol chegariam à Terra também obedecendo essa regra, obedecendo traçados retos, retilíneos, tá bom? Muito bem. O que Eratóstenes percebeu? Eratóstenes trabalhava nessa cidade chamada Alexandria, que ficava no Egito. E essa cidade tinha uma grande biblioteca da antiguidade. É uma pena que essa biblioteca foi destruída, porque muitos dos conhecimentos da antiguidade foram destruídos com a destruição dessa biblioteca. Então Eratóstenes cuidava desse local e ele tinha lido num dos documentos da biblioteca que num determinado dia do ano, num solstício, se não me engano, digamos assim, num determinado dia do ano, o raio solar na cidade de Siene, que é essa aqui, né? Ela incidia de tal forma que quando ela atingia um poço, não havia sombra nesse poço. Tá vendo? Havia uma incidência direta até o fundo do poço. Então, o raio não formava sombras nas paredes do poço, nem no fundo do poço. Ficava totalmente iluminado. Isso ao meio-dia. E nesse mesmo dia do ano, e nesse mesmo horário, na cidade de Alexandria, isso não acontecia. Cavado um poço em Alexandria, havia sombras. Se tinha uma torre em Alexandria, essa torre, ou mesmo qualquer vareta espetada no chão, projetava uma sombra. Em Siene, não. As torres ou até mesmo as varetas e também os poços não projetavam sombras nesse mesmo dia, ao meio-dia. Então ele ficou pensando, como que eu explico essa diferença, né? Porque num lugar forma sombra e no outro lugar não forma. Muito bem. O que ele fez então, pessoal? Ele percebeu, olha só. Agora um pouquinho de aula de geometria. Eu não sei como que vocês viram isso, se vocês viram alguma coisa de geometria lá atrás com a professora de Fundamental 1. Mas vamos tentar explicar, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó, a vareta aqui, né, em Alexandria e o raio solar. Tá vendo que tem
Tá vendo que eles formam um ângulo de 7,2 graus? Para você entender o que é um ângulo, deixa eu dar o exemplo dessa tesoura aqui, né? Tá vendo os braços dessa tesoura, ou as pernas, eu não sei como fala isso. Então imagina que um dos braços é a vareta e outro braço é o raio solar. E forma aqui, ó, uma abertura, que eu vou chamar aqui de ângulo, tá bom? Esse ângulo era de 7,2 graus. Se você continuar, né? Tá vendo que é circular esse formato? Se você continuar, dá 360 graus. O círculo tem 360 graus. Esse ângulo que ele percebeu era de 7,2. E o que ele raciocinou então, pessoal? Muito bem, ele imaginou o seguinte. Tá vendo esse raio solar aqui em Siene? Aí ele imaginou uma linha que não existe de fato, uma linha imaginária, né? Imaginou uma linha imaginária que chegaria até o centro da Terra. E tá vendo essa linha aqui, ó, também imaginária, formada pela reta que começa aqui nessa haste, nessa vareta fixada em Alexandria. Ok? E aqui, obviamente, seria igual, porque é uma propriedade da geometria. Ângulos internos alternos são coincidentes. Ou o que ele quer dizer com isso? Que se você tem 7,2 graus aqui, você tem 7,2 graus aqui também. Como ele era bom de geometria e de matemática, ele sabia dessa regrinha. Ok? Muito bem, pessoal. O que ele pensou? Tá vendo que aqui, ó, essa abertura tem 7,2 graus. Só que a Terra, na cabeça dele, é esférica. Mas imaginando a Terra de forma plana, como se fosse um círculo, então 7,2 graus é uma parte de 360. Aí ele fez a continha, 360 dividido por 7,2 dá 50. Então ele falou assim, olha, a distância entre essas duas cidades aqui, ó, equivale a 1/50 de toda a circunferência da Terra. A circunferência da Terra é 360 graus. Aqui é 7,2, então aqui é 1/50. Aí ele multiplicou. Bom, aí ele pagou pessoas para medirem a distância entre as duas cidades. E a distância entre as duas cidades era aproximadamente 800 quilômetros, é isso? Agora eu não me lembro, hein, gente? Eu acho que era isso. E multiplicou essa distância por 50. É isso mesmo, 800 quilômetros, né? E chegou então 800 quilômetros vezes 50, 40 mil quilômetros. E 40 mil quilômetros é hoje o que se acredita ser a circunferência da Terra no Equador. Não é incrível que um homem há 2000 anos atrás, usando varetas e conhecimento, tá? Sem usar nenhum grande instrumento, não tinha satélite para fazer isso, conseguiu calcular o tamanho da circunferência do planeta Terra. É incrível, é muita sabedoria. E esse é um grande argumento a favor da esfericidade da Terra. Tá bom? Eu não sei se você conseguiu entender, se foi muito claro. Na verdade, muito mais claro que eu é esse senhor aqui, ó. É o que aparece nesse vídeo. O nome dele é Carl Sagan e ele é um astrônomo renomado, já falecido. E esse episódio, esse vídeo realmente é fantástico. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Recomendo que, se não ficou muito claro, vocês voltem a assistir o vídeo e postem as dúvidas lá no mural. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Fui!